Estamos habituados a calcular treliças em duas dimensões. No vídeo de hoje vamos usar o sistema de forças tridimensionais para calcular uma treliça espacial. Para isso, iremos usar o sistema de cosseno diretores, que nada mais é do que as componentes da força F nos eixos X, Y e Z. Mas antes de começar, já vou pedindo para que deixe o joinha, se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Para calcular a treliça, vamos usar essa treliça a fins didáticos, uma treliça simples composta por duas pirâmides. Essa treliça, esse exercício, foi retirado do livro do Merian, Mecânica Vetorial para Engenheiros, volume de Estática. Esse exercício tem o seguinte enunciado. Uma treliça espacial é formada por duas pirâmides de base quadradas idênticas no plano horizontal XY, tendo a aresta DG comum. A treliça está carregada no vértice em A pela força F direcionada para baixo e está sustentada em seus vértices pelas reações mostradas. Todos os elementos, exceto as duas diagonais das bases, têm o mesmo comprimento B. Tire vantagem dos dois planos verticais de simetria e determine as forças em AB e AD. Observe também que o elemento AB impede as duas pirâmides de girar em torno de DG. Então, temos aqui duas pirâmides idênticas. Todos os vértices têm comprimento B, com exceção da diagonal CG e da diagonal GE. E temos aqui dois planos de simetria. Um deles passando pela barra AB, que é o plano ZY, e também temos o plano XZ, que podemos passar convenientemente ao longo da perpendicular à barra AB. Bom, observamos que, pela simetria e pelo carregamento, R1 é igual, é a reação no nó E, e a reação no nó F é a mesma, é R1. A reação no nó C e a reação no nó H também são iguais, então R2. Vamos então começar a calcular. Para analisar um nó, é necessário escolher um nó que tenha no máximo 3 incógnitas, ou seja, 3 barras a se descobrir o carregamento sobre elas. E, se possível, uma carga conhecida. Então, os nós que nos permite encontrar, que nos dá essa propriedade, são os nó F e H. Esses nós têm, cada um, 3 incógnitos e tem uma reação. Os demais nós, todos eles, apresentam mais de 4 incógnitas e nenhuma carga conhecida. Então, vamos começar a analisar o nó F, porque está mais próximo da barra que devemos encontrar o carregamento. Para isso, iremos encontrar as reações R1 e R2. Para encontrar as reações R1 e R2, precisamos fazer a somatória dos momentos em relação a um ponto. Então, vamos escolher esse ponto. Por exemplo, se escolhermos aqui o ponto D. Ao escolher o ponto D, fazemos o somatório dos momentos em D e verificamos que teremos a R1 no ponto E, provoca um momento. No ponto C, temos R2 provocando um momento. R1 em F vai produzir um momento em duas direções, tanto no eixo Y como no eixo X, ou seja, vai tentar girar nesse sentido e vai tentar girar nesse outro sentido. A mesma coisa acontece com R2 em H e também acontece com a força L no ponto A. Isso complica, gera uma equação muito longa e com muitos termos. Complica a vida. Vamos facilitar. Então, vamos escolher um ponto onde os momentos se girem apenas em torno de um dos eixos, que é o ponto B. O ponto B nos permite calcular o momento de modo que todos os momentos sejam em relação ao eixo X. Logo,
fazendo o somatório de todos os momentos em relação a B, igualando isso a zero, e tomando o sentido positivo de momento no sentido horário, teremos 2R2 vezes B sobre 2. Então, temos positivo, que tende a girar no sentido horário. Então, temos 2R2, são duas reações R2. B sobre 2, porque é no ponto médio dessa distância CD, menos 2R1 vezes 3 meio de B. Então, R1 tende a girar no sentido negativo, portanto, negativo. 2R1 porque são duas reações R1 e 3 meio de B porque eu tenho um B mais metade de B. Mais L vezes B. L tende a girar no sentido horário e o momento, o braço de momento, é essa distância AB que tem comprimento B. Como não temos mais nenhuma outra carga, essa equação é igual a zero. Não podemos encontrar R1 e R2 por essa equação somente. Precisamos agora de uma outra equação de equilíbrio. Vamos fazer então o somatório de todas as forças que estão no eixo Z. Para isso, somamos, fazemos o somatório das forças em Z, igualamos a zero, tomamos o sentido para cima como sendo o sentido positivo. E somamos todas as cargas. Temos 2R2, que são duas cargas R2, 2R1 e L. Então, 2R2 mais 2R1 menos L igual a zero. Isolando R2, passamos L para o outro lado e vai positivo. 2R1 vai para o outro lado negativo. Esse 2 passa dividindo todos os dois termos. Temos então que R2 é igual a L sobre 2 menos R1. Podemos pegar o valor de R2 encontrado nessa equação e substituir nessa outra equação, que fica L sobre 2 menos R1, tudo isso multiplicado por B, menos R1 vezes 3 vezes B, mais LB igual a zero. Observe que eliminamos o 2, então cortamos 2 com 2 e 2 com 2. Multiplicando todos os termos do parênteses por B, temos então aqui LB sobre 2 menos R1 vezes B, menos R1 vezes 3 vezes B, mais L vezes B igual a zero. Juntando os termos equivalentes, temos LB sobre 2 mais LB dará 3LB sobre 2, menos R1B com menos R1 3B dará menos 4R1B, transformando essa equação nessa outra. Para encontrar R1, passamos esse primeiro termo para o outro lado, ficando 4R1B igual a 3LB sobre 2. Passando 4 para o outro lado, cortando B em ambos os lados, temos o valor de R1, que é 3L sobre 8. Com o valor de R1, podemos encontrar R2. É só substituir nessa equação e temos L sobre 2 menos 3L sobre 8. Fazendo essa conta, encontramos que R2 é igual a L sobre 8. Podemos agora analisar o nó F. Temos uma carga conhecida, que é o R1, e temos aqui três incógnitas para encontrar esse nó R. Vamos analisar o diagrama de corpo livre do nó F e vamos ter, atuando sobre esse nó, a força devida à barra F, a força devida à barra FG e a força devida à barra FA, mais a reação de apoio R1. Sabemos que todas as forças que saem do nó são cargas de tração. Todas as forças que chegam no nó são cargas de compressão. Logo, arbitramos que todas as forças nas bases são de tração. Essa convenção de arbitrar inicialmente todas as cargas como sendo de tração
é útil, pois se o sinal der negativo, a carga terá um sentido contrário, ou seja, será de compressão. Se der positivo, confirma a direção da carga, ou seja, uma carga de tração. Então vamos determinar a força na barra FA, e para isso devemos fazer o somatório das forças em Z igual a zero. Precisamos então saber quem é a componente em Z dessa força FA. Para calcular essa componente, precisamos descobrir quem é a altura da pirâmide. Vamos analisar então. Temos todas as arestas iguais, ou seja, esse triângulo retângulo na base é igual a esse triângulo retângulo que forma a altura da pirâmide. Então, se eu encontro esse valor, né, o ponto médio, a metade dessa diagonal, eu encontro também o valor da altura da pirâmide. Logo, usando Pitágoras, eu encontro o valor da diagonal. Chamando de D a diagonal GE, temos D ao quadrado igual a B ao quadrado mais B ao quadrado. Isso nos dá raiz de 2 vezes B ao quadrado, que é B raiz de 2. Como eu falei, a altura da pirâmide é só dividir esse valor por 2. Vamos encontrar essa diagonal por desencargo de consciência e confirmar que a observação está correta. Para isso, eu vou chamar essa pequena diagonal de D minúsculo. Logo, temos Pitágoras, B ao quadrado, que é essa hipotenusa, mais B raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, que é esse cateto, esse pequeno cateto, que é a metade da diagonal GE, mais D ao quadrado, que é essa diagonal em azul. Isolando D, temos raiz de B ao quadrado menos B ao quadrado sobre 2. Esse menos B ao quadrado sobre 2 é esse termo passado para o outro lado e resolvido essa continha. Temos aqui, para resolver essa continha, B ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado dá 2, 2 ao quadrado dá 4, 2 e 4 pode simplificar, sobrando aqui 2 no denominador. Simplificando aqui dentro do radical, temos 2 vezes B ao quadrado, menos B ao quadrado dá B ao quadrado. Logo, isso aqui é igual a raiz de B ao quadrado sobre 2. Simplificando um pouco mais esse termo, temos raiz de B ao quadrado sobre raiz de 2. Raiz de B ao quadrado dá B, sobrando então raiz de 2 no denominador. Para tirar a raiz de 2 do denominador, eu só preciso multiplicar e dividir essa fração por raiz de 2. Logo, vou ter B raiz de 2 dividido por raiz de 2 vezes raiz de 2, que dá 2. Então, temos aqui B raiz de 2 sobre 2, que é o que falamos anteriormente. Tomando a diagonal e dividindo por 2, temos a altura da pirâmide. Chamando de H a altura da pirâmide, temos que H é igual a B raiz de 2 sobre 2. Podemos encontrar agora a componente em Z da força F de FA. Para isso, vamos fazer o somatório das forças em Z igual a zero. Vamos tomar como positivo o sentido para cima. As forças em Z serão R1 mais a componente de F de FA. Ou seja, temos FA vezes o cosseno desse ângulo, que será o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente é a altura da pirâmide, que é B raiz de 2 sobre 2, e a hipotenusa é o comprimento de AF, que é B. Logo, temos B raiz de 2 sobre 2 dividido por B. Mais a reação R1, que é 3L sobre 8, e isso tudo igual a zero, já que não temos nenhuma outra carga em Z. Simplificando um pouco esse termo, temos
uma divisão de fração por fração, ficando então com f de FA vezes b raiz de 2 sobre 2b. Cortamos b com b e temos aqui f de FA raiz de 2 sobre 2. Passamos esse termo para o lado direito da equação com o sinal trocado. Para isolar f de FA, passamos 2 multiplicando e raiz de 2 dividindo, ficando então com menos 2 vezes 3L dividido por 8 raiz de 2. Vamos tirar a raiz de 2 do denominador. Para isso, multiplicamos e dividimos por raiz de 2. Então, temos raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Esse 2 corta com esse outro 2. Então, temos 3L raiz de 2 sobre 8, que é f de FA. Observamos que o sinal deu negativo, o que nos indica que a carga, a natureza do carregamento não é de tração, e sim de compressão. Logo, a barra AF será comprimida. Observamos também, pela simetria, que as reações R1 são iguais. Logo, as forças nas barras AF e AE são iguais. Passando o plano ZX no ponto A, verificamos também que a força na barra AD é igual à força na barra AG. Logo, temos essas igualdades. A simetria nos mostra que podemos facilitar bastante os cálculos e sempre que possível devemos usar de mão, podemos lançar mão de usar a simetria a nosso favor, projetando estruturas simétricas. Isso nos permite diminuir pela metade a quantidade de cálculo. Fazemos isso nas treliças planas, onde sempre que possível podemos colocar os carregamentos simétricos em uma treliça plana para poder calcular aí apenas a metade dessa treliça e a outra metade ser igual. Se não for possível, então deve-se calcular a treliça toda. Mas sempre que for possível, sempre que der, devemos usar aí a simetria a nosso favor. Então calculamos aí a força de F de FA. Vamos passar então a fazer análise no nó A, já que temos a força na barra AF e também temos a força na barra AE. Agora podemos encontrar as cargas na barra AD e AG. Tomando aqui o nó A e fazendo o seu diagrama de corpo livre, temos as cargas atuando sobre ele. Então temos a força F de AB devido à barra AB, a força F de AD devido à barra AD, a força F de AG devido à barra AG e as forças F de AE e F de AF devido às barras AE e AF. Temos também o carregamento L sobre o nó. Para encontrar as forças F de AD e F de AG, sabemos que as duas são iguais, fazemos o somatório das forças no eixo Z. Para isso, vamos somar todas as cargas e igualar a zero. Temos então 2F de AD, 2 porque essas duas cargas são iguais, vezes aqui o cosseno do ângulo. O cosseno do ângulo é b raiz de 2 sobre 2 dividido por b, que é a hipotenusa, que é o valor da barra, o comprimento da barra AD, menos 2F de AF, o valor de F de AF já está aqui, foi encontrado. Observe que eu estou usando aqui o valor positivo, isso porque já coloquei no nó A o sentido real do carregamento, ou seja, a natureza de compressão que esse carregamento tem, vezes o cosseno do ângulo formado, que é b raiz de 2 sobre 2 dividido por b menos L igual a zero. Vamos arrumar um pouco essa equação para deixá-la mais
apresentável, vamos arrumar esses termos, né? Os termos aqui do cosseno. E vai dar 2f de AD, b raiz de 2 sobre 2 vezes 1 sobre b, mais 3L raiz de 2 sobre 8 vezes b raiz de 2 sobre 2 vezes 1 sobre b, menos L igual a 0. Podemos aqui eliminar 2 por 2, b por b. Vai sobrar aqui apenas raiz de 2. Podemos eliminar 2 com 2, b com b. E simplificar raiz de 2 por raiz de 2, vai dar 2. 2 e 8 pode simplificar, sobrando 4 aqui no denominador. Dessa forma, temos uma equação mais limpa, um pouco mais simplificada, que é f de AD, raiz de 2, mais 3L sobre 4 menos L. Simplificando esses dois termos, temos 4 vezes menos L, que dá menos 4L, mais 3L, vai dar menos L sobre 4. Passo para o outro lado, passa a raiz de 2 dividindo, temos aqui L sobre 4, raiz de 2. Para tirar a raiz de 2 do denominador, multiplicamos e dividimos esse termo por raiz de 2. Então, temos aqui L raiz de 2 se mantém. E raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. 2 vezes 4 dá 8. Então, f de AD será igual a L raiz de 2 sobre 8. Encontrado os valores para as barras AD e para a barra AB, fazemos então uma nova análise sobre o nó A. Para encontrar a força atuando na barra AB, precisamos fazer o somatório das forças em Y e igualar a 0. E será isso que faremos, tomando como positivo o sentido da esquerda para a direita no eixo Y. Quais são as forças que atuam no eixo Y? É a força de AB e as componentes das forças AD e AG e as componentes da força AE e AF. Logo, temos F de AB mais 2F de AD vezes o cosseno do ângulo, né? O ângulo que essa força faz com o eixo Y, que será quem? B sobre 2, que é o cateto adjacente, que será a metade de B, dividido pela hipotenusa, que é B, que é o comprimento de AD, menos 2F de AD vezes o cosseno do ângulo, que é B sobre 2 dividido por B. Como não temos nenhuma outra carga nessa direção, isso é igual a 0. Vamos arrumar aqui essa expressão, ficando aqui com F de AB mais 2L raiz de 2 sobre 8, que já é a força encontrada de AD, salvamos aqui, e vezes o cosseno do ângulo, que é B sobre 2 vezes 1 sobre B. E arrumando também esse termo, vamos ficar com esse valor, que é F, onde F de AF já está substituído aqui, ficando 2 vezes 3 vezes L vezes raiz de 2 sobre 8 vezes B sobre 2 vezes 1 sobre B. Isso tudo igual a 0. Simplificando, 2 por 2, B por B, 2 por 2, B por B. Deixando essa equação mais limpa, temos F de AB, já passando esse termo para o outro lado da equação, para o outro lado da igualdade. Esse termo também já passa para o outro lado da igualdade. Temos aqui, então, 3L raiz de 2 sobre 8 menos L raiz de 2 sobre 8. Os denominadores são iguais, podemos somar os termos, ficando aqui 3L raiz de 2 menos L raiz de 2. Isso nos dá 2L raiz de 2 sobre 8. Simplificando 2 e 8, temos L raiz de 2 sobre 4, que é a força que atua na barra AB. Essa força é responsável por impedir que as pirâmides girem em qualquer um dos sentidos. Bom, é isso.
A carga aqui se confirmou como uma carga de compressão e está feito o que se pede no enunciado do problema. Esse é um exercício simples, mas é um exercício que permite que se calcule a partir dele todas as outras barras. E também que se possa dimensionar a partir dessas cargas os elementos que vão compor a estrutura espacial. Temos aqui então uma forma de encontrar todas as cargas em uma treliça espacial. Lógico, temos uma treliça para fins didáticos, uma treliça simples, e se colocarmos colocarmos aqui mais elementos piramidais, iremos ter uma treliça espacial mais complexa, com outras barras, que vai dar aí um certo trabalho para poder calcular barra a barra. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Não deixem de deixar o seu joinha, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para receber aí os próximos vídeos, para poder receber a notificação dos próximos vídeos. E também não deixe de compartilhar, porque compartilhando o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai mostrar para mais pessoas que possam se interessar, que tenham a necessidade de ver esse conteúdo. Então é isso, obrigado e até o próximo vídeo.